Irmãos, eu quero falar um pouco de missões, não vou cansar vocês, é difícil. Desde que eu comecei a pregar o Evangelho, eu tenho um peso muito grande, porque eu me influenciei muito pelos irmãos chineses. Não os chineses que moram no Brasil, os chineses. Eu aprendi que a palavra de Deus, ela tem que ser muito mais que uma simples mensagem histórica para você. Esse é o versículo que eu quero destacar. Ó. O Senhor pergunta, né? A quem enviarei? Aqui era um outro contexto que nós podemos aplicar para o contexto de missões. A quem enviarei? Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, se eu tivesse que atingir um objetivo ao final dessa mensagem, era que todos que estão aqui nessa noite pudessem se sensibilizar no fundo do coração. Nós do louvor estava chorando ali, fazendo uma autocrítica a meu respeito. Esses dias eu estava falando com o pastor João Flávio, num grupo que a gente participa junto, de algumas coisas que nós fizemos aqui em Rio Preto, que se você contar hoje a pessoa não acredita. E hoje eu me sinto tão covarde para fazer algumas coisas que são tão básicas, aí eu começo a racionalizar, né, dar desculpa, mas eu atinjo mais na internet. Papo furado. O Senhor continua nos chamando a quem enviarei. Isso é 24 horas por dia, 7 dias na semana, a tua vida inteira. Todos os teus objetivos terrenos precisam estar focados no reino de Deus. Então, se nós chegarmos no final dessa preleção, e isso te incomodar, eu me darei por satisfeito. Aqui são só teorias, tá? Depois vai ficar o PDF, já está salvo, sobre o conceito de missões. Missões, no final de tudo, significa ser enviado por Deus. Você vai falar assim, mas eu não falo inglês, eu não falo japonês, eu não falo... Mas e o seu bairro? Vocês acham que eu estou pregando para vocês? Eu estou pregando para mim hoje. Eu estou muito incomodado com essa palavra, pastor João, porque... E as pessoas que convivem comigo diariamente, que estão morrendo? Por que eu não tenho mais coragem de chegar e falar, posso orar por você, fulano? O meu Deus ainda cura, posso orar por você? Posso colocar as mãos na sua cabeça e fazer uma oração? Eu não tenho feito mais isso. Isso é missões. Então aqui é o conceito teológico, né? O conceito básico. Aqui, ó, fazer missões a ser enviado. Mas você pode ser enviado no teu dia a dia, para o teu vizinho, no teu serviço, no seu testemunho. Pode passar, irmão. Aí mais outro conceito, ó, fomos enviados. Igreja, a palavra grega para igreja é eclésia, que significa chamados ou enviados para fora. Então a igreja não é um clube. Igreja, irmãos, não é para treinar administração, psicologia, marketing. Olha o que está acontecendo com o Brasil, que fala que tem não sei quantos milhões de evangélicos, e o país está entregue cada dia na idolatria, no satanismo, o povo de ideologias malignas ganhando poder, porque o povo de Deus não está com seus joelhos dobrados, se dizendo, eu sou um covarde, eu preciso ser enviado, e é isso que estava acontecendo comigo ali, eu quase desisti de pregar, pastor João Flávio. Porque ser enviado é fazer a diferença na dor, na vitória. Às vezes você fala assim, mas eu não tenho chamado. Todos nós temos chamado. Pensa comigo, o teu local de trabalho, por exemplo. Para quem que você pode amanhã chegar e falar de Jesus e não ter vergonha de falar de Jesus? Igual muitas vezes eu tive. De pegar a tua Bíblia e falar aqui, ó, meu Deus te cura. Isso é fazer missões. Isso é pregar o Evangelho. E nós começamos a ficar muito cheios de teoria, de teologia. Né, pastor? É um autojuízo. E começamos a esquecer de orar pelas pessoas, ministrar sobre o povo o poder de Deus que transforma. Hoje, estudando sobre regeneração, eu falei, meu Deus do céu, há muitos anos eu não ouço alguém pregar sobre novo nascimento. Então, missões, ser enviado. Entenderam isso ou não? Então, está aqui, ó. É a tarefa primordial de todo cristão. Se você nunca pensou nisso, você vai pensar a partir de hoje. É a coisa principal na tua vida é salvar almas. Não tem outra coisa mais importante. E se você não estiver salvando almas, você está perdendo seu tempo. E o João fala da minha mãe, eu não quero aqui falar, porque senão eu vou chorar. Eu falo para os meus irmãos, ela é um farol para a gente. Você não consegue, é teimosa e faz, e você não consegue. Mãe, descansa. Não descanso. É até o último dia. Olha que exemplo.
Então a tarefa primordial de você, como membro da Igreja Batista Jardim dos Laranjeiras, é buscar almas para o reino de Deus. Teve um pregador britânico, chamado Smith Wigglesworth. Ele se converteu aos 48 anos. Ele se converteu no Exército da Salvação. Naquela época, na Inglaterra, eram ligados aos metodistas, era um movimento muito avivado, muito poderoso. E ele percebia como que Deus fazia diferença na vida das pessoas e ainda não era convertido. Você sabe o que ele fazia? Ele alugava veículos, enchia de pessoas bêbadas, problemáticas, mendigos, e levava na igreja dos crentes. O cara não era convertido, se converteu aos 48 anos. E nós, que somos crentes, que temos Jesus, muitas vezes temos até vergonha de convidar alguém para vir num culto aqui. Então aqui eu vou tratar dos fundamentos. Olha aqui que é missões, ó. Limpando a igreja, arrumando os bancos, falando com o vizinho, na rua. Quantos de nós temos feito isso? Coisas básicas. Tem que evangelizar, tem que falar, ó, Jesus te ama. As igrejas parecem que estão com vergonha de falar que Jesus te ama. Você vai para o YouTube, você só vê gente ridícula, irmãos. Isso tem doído no meu coração. O cara fala de marketing com aquelas roupinhas toda agarrada, fala besteira, fala palavrão. E a multidão lá, se você coloca lá algum comentário, isso não tem na Bíblia, igual eu faço de vez em quando, alguém vai lá e me critica. Porque só se fala borracha. Mas o amor de Deus, quando entra no coração de uma pessoa, você não tem noção. Quando você se sente o que realmente você é e começa a chorar, você chora copiosamente. Você fala assim, Senhor, ai de mim, como o profeta Isaías falou, que vou perecendo. Então missões é ajudar a carregar uma cadeira. Você talvez está muito parado e pode começar varrendo o chão da igreja. Pode começar falando assim, vai ter visita no hospital, eu vou. Eu não sei orar com o doente, mas eu vou junto com a equipe. Então está aqui, ó, tudo isso que nós fazemos na igreja, isso é missão. Isso aqui são duas características de qualquer missionário. Tem que ter disponibilidade e tem que estar pronto todo o tempo. Responda para você mesmo, é fácil isso? É fácil você ter disponibilidade? Às vezes eu comento em casa, né? A gente tem uma amiga que está em Portugal desde 97. Eu até vou dar um exemplo para vocês aqui, de terreno, né, de campo, pessoas que são sérias. A Márcia, hoje ela lidera uma igreja grande na cidade de Braga, ela com o esposo. E ela uma vez contou de um irmão que estava no sul da Sérvia, um país ortodoxo, um frio lascado, e ele teve câncer. E eu sempre pensei, eu podia ir para lá ficar uns 4 meses. Podia, eu gosto de viajar, vou pregar, gosto de orar. Aí a primeira coisa que vem é, e a tua filha de 13 anos? E a tua filha de tal? E a tua mãe de 86? Eu não é, irmãos, é do nosso dia a dia. Aí eu caio, eu orando, eu falo assim, eu não estou disponível, Senhor, eu tenho que chorar, eu não estou disponível. Eu mesmo coloco as barreiras. O missionário tem que estar disponível. Ele precisa estar pronto. O que é estar pronto? Eu me preparei, irmãos, é igual muitas igrejas reformadas aí, o cara fica 10 anos fazendo o curso, quando vai para o campo, volta. Eu vi isso. Agora eu vou fazer missiologia, culturas não sei o quê, aí vai para o campo, fica 1 ano, não aguenta, volta. Disponibilidade, você não precisa arrumar todas as suas malas, você não precisa estar com tudo arrumadinho na sua vida, você precisa dizer, Senhor, eu vou. Quando é que eu tenho que me apresentar lá? Então são 2 fundamentos para qualquer missionário, ter a disponibilidade e estar pronto em todos os momentos. Vamos lá então, não existe missionário do seu povo fora do seu país. O que significa isso aqui? Por exemplo, nós temos hoje, se você der uma googada ou uma facebookada, você vai achar um monte de brazuca na Suíça, Portugal, que foi para trabalhar. Alguns não sabem sequer falar português direito. Não aprendem a língua e começam a fazer culto com outros brazucas que estão lá, brasileiros. Aí se intitula missionário e começa a pedir oferta. Isso não é missionário. Se eu estiver no Timor-Leste para pregar para brasileiro, isso não é missões. Isso não é missões.
Pode até acontecer de algum brasileiro que está lá, está tendo um problema. Isso acontece. Eu ajudei pessoas de Cuba, por meio da palavra de Deus, com orações, inclusive com dinheiro, e de outros países que não eram timorenses. Isso acontece. Mas esse não é o fundamento do missionário. Então, quando alguém te pedir oferta, quando alguém, ou alguma agência, verifica quem é o missionário, verifique onde ele está trabalhando, quem é que ele está ganhando para Jesus. Esse é o primeiro fundamento. No Japão, por exemplo, está cheio de igrejas de brasileiro pregando para brasileiro. Aí, de vez em quando, eu recebo lá a oferta. Não é missionário. Missionário. Ele tinha que estar falando japonês, pregando para japonês, tirando o japonês do budismo, do shintoísmo e do ismo da vida que tem no Japão. Missionário fala a língua do povo para o qual foi enviado. Você quer ir pregar na Rússia? Vai falar russo. Quer ir pregar para os países islâmicos? Vai aprender a falar árabe, a ler árabe. Vou dar um dado para vocês que não é de nenhum documento, é um dado empírico. É um dado que da minha percepção, cerca de 40% dos missionários brasileiros que estão fora do Brasil não falam nem o inglês corretamente. 40%. O que acontece? A igreja fica sustentando, ele vai tendo uma vidinha que talvez não tivesse no Brasil e não está ganhando almas para Jesus. Fica um trabalho vazio. Então, o missionário, quando ele fala assim, irmãos, eu tenho um chamado para ir para tal país. Amém. Vamos conversar nesse idioma aí. Mas eu não sei falar, Deus vai me ensinar. Deus não vai te ensinar, não. Tem que aprender. Por exemplo, irmãos, falar polonês é muito difícil. E quando a pessoa aprende com muito sotaque, eles repelem a gente. E lá é um país extremamente católico. Os membros da igreja católica são teólogos, estudam a Bíblia. Nas missas dominicais, eles vão de terno e gravata, os homens, as mulheres vão como os ortodoxos, com roupas longas. Não sei se vocês sabem, os ortodoxos usam véu. Os ortodoxos, eles quando entram nas igrejas, eles entram de frente e saem assim, ó. Eles jamais ficam de costas para o altar. Aí você fala que tem um chamado para pregar na Rússia. Vai. Então, falar a língua. Próximo, por favor. Eu vou adiantar, irmãos. Um missionário tem que ser enviado por uma agência, por uma igreja oficial. Então fala assim, eu estou querendo ver se um dia eu levo o pastor João Flávio no Timor-Leste. Né? Ele acho que já tirou o passaporte dele. Aí, chega lá, ele fala, eu vou ficar de missionário aqui. Aí eu ligo para a Miriam, pode pegar de volta. Não tem ninguém enviou, não tem agência para manter. Que história é essa? É loucura isso. Irmãos, nós temos que orar por gente que está no campo, porque tem gente passando dificuldade, porque erraram aqui na base. É muito complicado quem está lá fora. Os irmãos que já tiveram a oportunidade de viajar para fora, é complicado. Você vai ser estrangeiro o resto da vida, em terras estranhas. Então, o missionário, ele precisa ser enviado por uma agência. Ou se ele não foi enviado, uma agência o assume, como aconteceu com esse missionário que eu vou colocar os áudios que está no Timor-Leste. Ele voltou para o Brasil, porque lá foi a agência que criou essa igreja em Timor, a igreja evangélica. Ela fez um propósito de 2015 encerrar com todos os missionários brasileiros. Não eram muitos, mas eram pessoas muito boas. E aí ele foi chamado por uma agência de Singapura para continuar a obra lá, coberto por esta agência. Ele é um rapaz muito bom, um evangelista. A igreja agora na capital Dili, que ele está coordenando, começou com um simples curso de inglês, já batizou mais de 200 pessoas. Ele é muito perseguido pelos padres lá. Os padres, ele vai falar num dos áudios, usam pessoas que são ninjas, que lutam karatê, artes marciais, para ameaçar os crentes. Então, tem que ser enviado por agência. O cara que fala, eu vou ser missionário por conta, vai dar errado. Vai dar errado. Tá? Pode passar, irmão. Missionário, ele é enviado debaixo de um plano. Fiscalizado, cobrado e reciclado. Por que tem que ter um plano? Porque eu não posso enviar um missionário e falar, fica aí na Bolívia, a gente vê como é que vai ficar. Não pode ser assim. Tem que ter um período de maturação, um período de ele mergulhar no idioma, no espanhol, às vezes no dialeto.
A própria língua espanhola tem muitas diferenças. Então ele precisa ser enviado debaixo de um planejamento. Para quê? Para ele não ser muito traumatizado quando chegar no campo missionário. E a agência, ela vai ajudando, ela vai dando aquela cobertura, vai checando. Hoje em dia com o Meet, com o Zoom, é fácil de fazer videochamada, verificar, conversar. Missionário, ele tem que receber sustento até ter autonomia. Senão você joga o missionário e a família dele para as cobras. Aí vai depender de cada agência. Olha, você tem 3 anos para ter autonomia, ou 5 anos. Não pode sustentar a vida inteira, porque senão eu conheci um casal assim no Timor-Leste. Depois repatriaram ele. Estava tendo uma vida razoavelmente boa. E não estava nem dirigindo a igreja. Então, quando você coloca o teu dinheiro para o missionário, ele tem que ir com esse desafio. Aí vai depender muito da agência, da capacidade financeira, de ir, e a partir de um momento que ele tem vários batizados na igreja, ele formou a igreja, ele passa a ter uma autonomia. Então a agência ela pode dividir, ela pode... Agora, eu não posso enviar alguém e não dar o sustento no início desse alguém. Isso é muito complicado. Muitas vezes tem missionários que sofrem, que passam dificuldades de saúde, porque a agência errou ali no planejamento, e aí fica fazendo a campanha para juntar o dinheiro e mandar a oferta para o missionário. Pode passar, irmão. Então aqui são os fundamentos gerais de se enviar missionário. Agora eu vou falar de uma coisa que é muito pouco falado no Brasil, mas é a melhor solução para missões. É a melhor que tem. Inclusive, uma vez fiz uma proposta, eu tenho um sonho, irmão, de ter uma agência missionária. Não sei se você já tinha falado isso para minha irmã acho que já ouviu falar isso aí. Já fiz alguns contatos, já recebi vários nãos. É muito difícil as pessoas se unirem para pôr dinheiro, para se organizar. Aí eu procurei uma agência missionária e eu falei, olha, eu tenho um plano aqui de ajudar pastores locais. Ao invés de você mandar alguém para ir para um país como o Paquistão, por exemplo, nós vamos manter um pastor paquistanês. A equipe de supervisão missionária vai no campo, vai verificar as condições, vai ajudar. Lá no Paquistão, muitos não sabem, mas as pessoas compram outras pessoas, ainda tem esse tipo de escravidão e é muito aceito. E os cristãos, eles não entram em plano nenhum do governo. O Paquistão, o nome do Paquistão é República Islâmica do Paquistão. Então quem é crente em Jesus e Deus tem feito uma obra grande no Paquistão, eles, vai ter Bolsa Família. Não é muçulmano, não ganha. Crianças são muito exploradas em fábricas de cerâmicas, de tijolos. Agora, eu procurei um pessoal e falei, olha, a melhor coisa é a gente ter os contatos lá, porque você vai formar um missionário que a pessoa não fala árabe, por exemplo. Eu não sei se algum irmão aqui fala outras línguas, não as dos anjos, mas terrenas. É muito difícil, depois de você adulto, treinar um idioma estrangeiro. É muito difícil. Então, imagina você treinar mandarim, ou cantonês, que é uma variação do mandarim. Aí vem meu irmão, Deus me chamou para ir para a China. Não é nada, rapaz, você quer passear. Sabe nem falar obrigado em chinês, ou em mandarim. É muito complicado, irmãos. Então é melhor eu descobrir alguém lá que é pastor, que está tendo necessidade e investir nele. São as chamadas igrejas nativas. Então eu vou falar um pouquinho sobre as igrejas nativas. Nativo não tem problema com a língua. Se eu estou ajudando um pastor paquistanês, ou um pastor bengali, que é de Bangladesh, ou um nepalês, ele fala a língua desde que ele nasceu. Ninguém vai perguntar para ele de onde ele é. Ele vai ser perseguido. Mas aquela maneira dele interagir com a sociedade é diferente. Pode passar, irmão. O custo do nativo se reflete apenas no salário e investimentos. Vai construir o salão, vai ampliar a obra. Agora você imagina o custo para enviar alguém daqui do Brasil. A dificuldade. Primeiro que vai passar aqui 3, 4 anos estudando. Depois não sabe falar a língua, vai querer estudar no país. E você mantendo. Aí a igreja mantém alguém 10 anos sem produtividade, irmãos. É duro essa palavra, ela é dura. A palavra de Deus ela é dura. Tem muito missionário no campo que não tem produtividade. Ele faz obra assistencial, que muitas missões católicas fazem.
Espiritismo nem tanto, porque ele é muito grande no Brasil, o kardecismo. Fora do Brasil não se ouve tanto. Mas muita gente faz caridade no hinduísmo, por exemplo. E aí? Então o missionário, ele não vai para fazer caridade, serviços médicos, serviços odontológicos. Ele até pode usar isso como um acessório. Ele vai para ganhar almas, para tirar o islamita lá daquela religião maligna, satânica, para tirar o hinduísta do hinduísmo. E assim vai. O nativo, ele é bem aceito por quem? Por seu próprio povo. Então, o nativo, ele é bem aceito pelo seu povo. Eu vou contar uma história para vocês. O pastor Antero Katian, ele é filho de poloneses. Foi para a Polônia em 2001, aprendeu a falar polonês em 6 meses, que não se falava em casa. Só que até hoje ele tem um leve sotaque, levezinho de tudo. Eu não consigo perceber, mas os poloneses percebem. E vocês não têm noção da rejeição que ele às vezes sofre. Ele luta, ele faz, e às vezes ele precisa, dependendo da cidade onde ele vai, levar um presbítero polonês. Ele é casado com uma polonesa, tem os filhos todos. Mas, irmãos, é muito complicado isso. Muito complicado. Então, se você hoje, quando for embora, começar a ouvir gente falar que tem um chamado, já manda dar um stop, entendeu? Manda pegar esse PDF com o pastor João Flávio. Porque as pessoas são muito levadas por oba-oba. Nativo não sofre nada para se ambientar. Imagina você trazer um polonês aqui 45 graus. Ele gosta durante 2 semanas, depois ele quer frio, quer chuva. E você lá, a menos 18, menos 20, você vai ficar tranquilo pregando o evangelho, saindo pelos valados para pregar o evangelho? Então, quem é de lá é mais fácil para investir. Então, o sonho que eu tenho, irmãos, o pastor João, o dia que ele ficar milionário com a apologética, ele falou que vai abrir uma agência para financiar nativos. Mas os irmãos podem orar por isso. Eu quero ainda ajudar nativos. Eu ajudo individual, mas é muito pouco. Eu tenho hoje um hall de quase 10 missionários que eu ajudo com discipulado, com trabalho, mas é muito pouco. Às vezes alguns eu fico sem contato. Eu queria ter uma agência para fazer isso, porque isso tem muito mais eficácia. Isso dá resultado. O nativo praticamente está pronto. Por que ele não está pronto 100%? Porque, por exemplo, se for uma agência da Igreja Batista, Jardim dos Laranjeiras, ele precisa conhecer o estatuto. Você precisa fazer alguns ajustes para poder definir que você vai enviar um suporte, uma remuneração ali, mensalmente. Ele precisa conhecer a estrutura, mas ele praticamente está pronto. Então, é diferente de você preparar alguém e mandar para o campo missionário. Pode passar, irmão. Então, aqui, se eu considerar tanto enviar missionários, ou se eu considerar usar o nativo, esse basicamente é o faseamento. Não dá para ser de hoje para amanhã. Não dá. Não dá. Então, estudo da localidade, história, cultura, religiões, isso aqui leva tempo. Não precisa levar 10 anos. O cara não precisa fazer mestrado em missiologia. São umas direções que a igreja toma que fica perdendo tempo. Mas ele tem que conhecer, ele tem que mergulhar nisso. Talvez até viagem de adaptação, tipo um trainee, né? Tipo um estagiário, volta. É importante. Adaptação. Essa aqui é a fase mais complicada. Teve um caso de uma irmã que foi enviada para o Timor em 2008, e a missão era da Inglaterra, ele tinha que aprender a falar o teto em 4 anos. 4 anos. Falar fluente, que é a língua timorense. A agência não era brasileira, mas eles pegaram pastores e obreiros da Assembleia de Deus do Nordeste. Os cabras bons, irmão. Aquela igreja lá é boa. Mandaram, aí essa irmã não aprendeu a falar o idioma. Aí um dia, conversando com o missionário Newton, o pastor Newton, que era quem me apresentou ele, eu tinha uma demanda e fui atrás dele. Eu falei, e aquela irmã assim que tinha uma bisa, voltou para o Brasil. A agência faz um teste a cada 4 anos, se não estiver falando a língua, volta. Claro, ela estava pondo dinheiro naquela pessoa para aquela pessoa ganhar almas, não para ela fazer turismo, conhecer um outro país. Olha que visão diferenciada, né? Então, a adaptação, idioma, cultura e confiança. Por que confiança? O missionário, ele tem que ser muito corajoso.
Eu comecei aqui ministrando, fazendo uma autoavaliação da minha covardia. Às vezes, para determinadas coisas, eu tenho coragem. Quando aquela fé desce, você vem e faz. Mas, para você deixar tudo para trás, deixar tudo. Ir para um país onde não tem uma comida igual a sua. Não tem nem o cheiro do café para você sentir, só chá. É o dia inteiro tomando chá. Então, você tem que ter confiança. O missionário sofre muito esse impacto quando chega no campo missionário. Sofre muito. Porque ele sofre fases de temor, de pânico, muitas vezes de medo. Essa é uma realidade muito difícil para as agências, inclusive, tratarem. Ministrações. Ele vai ter que planejar ministrações. Vou falar para vocês o que acontecia no Timor-Leste. Jocum, agência de missões e muitas outras aí, inclusive batistas. O pessoal chegava lá, mas o Timor ele é todo com vilas nas montanhas, você tem que ir para a montanha. O pessoal não ia, porque era muito difícil. Chovia, não tinha como acessar a montanha. Aí ficava em Dili. Em Dili, ele não conseguia evangelizar. Aí fazia foto com criança, fazia escolinha, mandava, a igreja ficava sustentando. A única igreja que subiu as montanhas foi a dessa agência que era da Inglaterra, que tinha regras muito rígidas. Por quê? Porque o foco era pregar o evangelho. Não era obra social, não era ensinar inglês. Isso aí vinha depois como uma coisa acessória. Era pregar literalmente o evangelho, enfrentar os padres. Então, essa questão de ministrações tem que ser pensado no momento quando eu vou enviar. A pessoa vai lá, vai pregar o quê? Como vai ser? Como vai orar? Como vai trabalhar? Vai ter pequenos grupos? Vai fazer trabalho individual? E o cara às vezes sai para o campo sem saber disso. Sai porque tem um contato lá que vai receber no aeroporto, vai ajudar a se instalar. Outra coisa é a implantação de discipulado. A gente sofre muito no Brasil por não ter discipulado, no campo isso é obrigação. Timor-Leste tem vilas, por exemplo, que as pessoas moram muito isoladas. Se não houver discipulado, ele não ganha almas para Jesus, que é o trabalho cara a cara, um a um. Não adianta lá, não adianta, mas eu vou fazer um canal no YouTube, não adianta. Só Dili que tem energia 24 horas. Isso é, os países africanos, irmãos, a maioria não tem energia 24 horas saindo das capitais. A maioria. Então chega à noite, não tem energia, não tem acesso à internet. Como é que você vai ganhar o muçulmano para Jesus se o Islã constrói mesquitas pequenas e casas de orações em tudo quanto é currutela naqueles países? Eles fazem discipulado. Então o trabalho do missionário, se você observar isso aqui, você já começa a ver que é muito difícil. É um trabalho apostólico, esse é o verdadeiro apóstolo. Um trabalho pesado. E aí sim vem os trabalhos acessórios. Pô, cresci, já ganhei batizei 5, 6 pessoas, agora eu vou abrir um curso, vou abrir isso, vou fazer uma parceria. E às vezes acontece o inverso e você está colocando o teu dinheiro naquele terreno. Uma vez, há muitos anos atrás, eu aprendi que dinheiro de oferta não pode entrar em terreno que não é fértil. Interessante isso. Né? Isso é bíblico. Porque o princípio bíblico da oferta é o princípio da sementeira. Eu planto e nasce. Então, às vezes, eu estou investindo em alguém que não está pregando o evangelho, que não está discipulando, ele está fazendo aula de inglês. E a mulher fazendo aula de crochê. Aí faz um relatório bonitinho e tal, e aí? Por isso lá atrás eu falei, tem que ter a supervisão. Está no horário ainda? Pode passar, irmãos, por favor. Aqui eu estive na China em 2019, e esse pastor aqui, ele está vivo, ele está com quase 80 anos, e eu liguei para ele, foi o irmão da Irlanda que indicou, eu falei assim, pastor Bi, eu estou indo para a China, tá? Ele falou assim, já sei, você quer conhecer a muralha? Eu falei, não, quero não. Eu já contratei um guia, eu quero conhecer, eu quero ir num culto de vocês aí. Aí ele ficou emocionado, aí ele me levou num culto lá. Irmãos, é outra realidade. É outra realidade. É outra igreja, é como se fosse um outro planeta. Eu tive que entrar na reunião, era uma reunião de pequeno grupo, que era grande, na verdade, né? China, tudo é grande. Com capuz na cabeça, porque os vizinhos não podiam desconfiar. Isso em Beijing, isso na capital. Os vizinhos não podiam desconfiar que estava tendo um culto ali.
Entramos, tinha a pastora de jovens, tinha vários irmãos, uma maturidade assim que me deixou impressionado. Aí eu fiquei emocionado o tempo inteiro. Aí eu falei, mas cadê o violão? Não vai ter nenhum corinho, né? Não cantaram nada, nada. Era oração e palavra. Um compartilhando, todo mundo compartilhava uma palavra. É outra realidade, é outra frequência. Imagina, pastor João, acabar com louvor aqui. Não tem mais louvor aqui. Só vem 2 ou 3. Mas eu sei, irmãos, é porque eu também gosto de cantar. Mas lá não é essa realidade. É outra realidade. Detalhe, deu 1h30 de reunião. O irmão que era o esposo da dona do apartamento levou nós, eu estava com a minha família para o hotel. Dia seguinte eu liguei, dia seguinte o pastor B foi no hotel que a gente ia no McDonald's junto. Eu falei, até que horas que foi? A gente ficou mais 1h30 depois que vocês saíram. Então, o culto no lar teve 3 horas. Aqui, se você fizer um culto de 1 hora, todo mundo vai reclamar que demora. Então, assim, para mim foi um aprendizado muito chocante e muito legal também. Foi para me mostrar o quão covarde eu era, né? Pastor B, orem por ele. Aqui é o pessoal lá, ó, e tinha mais gente para os cantos, que tinha as crianças também. Né? Aqui o pastor B. Conclusões. 2 regiões lá no Timor, 2 distritos, que as pessoas comem cachorro e morcego. O templo lá em Dili, que foi erguido agora com o dinheiro dos singapurianos, é maior que esse templo aqui, para vocês terem uma ideia. Por que tem ninja lá? Porque os indonésios invadiram o Timor, ficaram 25 anos, e os indonésios têm muito essa cultura de artes marciais. São clubes, são artes marciais como a gente conhece aqui, Kung Fu, Karatê, mas tem outras que são muito deles lá. Então ele estava um pouco preocupado, porque ele falou assim, e Deus dá muita sabedoria para ele, se eu for lá bater de frente, eu vou fazer o que eles querem que eu faça, provocá-los. Mas ele já percebeu que os ninjas estão ali para provocar os timorenses e pôr medo nos timorenses que correm para os cultos. Então vamos orar por essa igreja em Timor, tá? É a igreja Ágape. Lá tem uma Assembleia de Deus muito pequena, atravessou uma série de problemas. Era uma líder e ela não tinha muita moral assim com outras denominações. Eu sei que, eu não sei bem a história, como que a Assembleia chegou lá, mas era uma igreja muito, muito fraca do ponto de vista do evangelismo. Tá? Uma coisa que tem muito lá, adventistas, né, que são heréticos. Então a gente acha que estão fazendo trabalho evangelístico e estão ensinando uma heresia para o povo. Então é complicado, né? Testemunha de Jeová tem, mas é muito pouco, é mais na capital. Os adventistas, os irmãos sabem muito bem disso, têm muito dinheiro, constroem escolas em aldeias. Então eles acabam expandindo bem o trabalho deles. Irmãos, amém? Aprenderam sobre missões? Né? Eu acho que eu falei coisas que são práticas, coisas que são a realidade do campo, né? Coisas importantes para nós. Talvez você não vai, mas você pode ir aqui. Né? Nós precisamos sair dessa nossa redoma de covardia, de zona de conforto e voltarmos à igreja do primeiro amor. Uma igreja que ora com os doentes, uma igreja que chama os vizinhos, uma igreja que se preocupa realmente com a salvação de almas. Vamos pegar esse aprendizado lá dos chineses. Tudo que a gente faz num culto é meio para se chegar no final, que é a oração, que é a salvação, tudo. Então vamos investir na palavra, vocês investirem na palavra, no conhecimento. Orem por missionários, descubram alguns missionários. Se vocês quiserem orar por missionários que são sérios, o pastor João pode passar o meu contato, eu apresento vocês para cada um deles.